Você não tem medo, você não pode ter medo de orar em línguas. Você não pode ter medo. Ai, pastor, mas eu não consigo, pastor, eu tenho dificuldade. Meu irmão, começo é difícil mesmo para todo mundo. Porque você começa e às vezes você fica orando em línguas, aí você fica pensando em outra coisa. Você está orando em línguas pensando em outra coisa, está orando em línguas. E deixa eu dizer uma coisa para você, orar em línguas, gente, não é quando você vem aqui no altar, no meio do louvor, e fica lá, suricanta lá, e fala 2, 3 palavras, que sempre aquelas mesmas palavras. Você não é orar em língua, gente. É igual quando eu falei lá com o pastor Steve Foss, que eu sabia meia dúzia de palavras, the books on the table. Eu falo inglês? Eu não falo, gente. Eu sei algumas palavras, e tem alguns que acham que falam em línguas, porque falam algumas palavras, repetem algumas palavras que os outros falam. Já viu isso aqui ou não? Só 2, 3 palavras, e isso não é orar em línguas, gente. The books on the table, the books on the table, the books on the table, the books... Não é, meu irmão? As mesmas palavras, do mesmo jeito, não. É fluência. Olha só, vamos lá, você está em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 14, versículo, se eu não me engano, 18. Olha o que diz aí. (18) 14, 18, 1 Coríntios. Dou graças ao meu Deus, porque o que? Falei. É isso que está dizendo? Porque falo, e a ideia de fala ali, gente, é assim, eu pratico. Eu falo em outras línguas, mais do que todos vós. Paulo está falando o quê? Eu pratico. E aqui, gente, não, pastor, mas isso aí é porque Paulo era poliglota. Ele era mesmo. Paulo falava italiano, romano, né? Falava em grego, falava em hebraico, conhecia o aramaico. Paulo falava assim, mas aqui não é, esse línguas aqui não é xenolalia, a palavra grega. É línguas estranhas. Ele está dizendo, eu falo, eu pratico, eu tenho a prática diária de falar em línguas. Está entendendo, gente? Amém? E olha como é importante isso para você e para mim. Lá no texto que nós lemos de Atos capítulo 2, olha que coisa. Eles falavam um idioma que eles não conheciam, uma língua que eles não conheciam, e ali é glossolalia, diferente lá do xenolalia, que é o que Paulo estava falando. Glossolalia é uma língua conhecida. Ou seja, como eu falei para vocês, que às vezes eu estou orando, eu falo em chinês, já em árabe, só em inglês que eu não falei ainda. Acho que Deus não tem mistério para mim lá na América do Norte. O negócio meu é os mistérios aqui para cá. E aí, língua asiática, nossa, e é interessante, você começa a falar numa língua asiática, fica a boca, parece que está mascando chiclete, um negócio, e você fica ali, e fala, meu Deus, que língua é essa? O que está acontecendo? Mas, olha que interessante, aquelas 17 nações que estavam lá, os pardos, os medos, os árabes, os cretenses, todos aqueles lá, são 14, dessas 17 nações, são 14 idiomas. E esses irmãos, eles estavam ouvindo na língua nativa. Está entendendo, gente? Eles falavam a língua que os discípulos, os 120, falavam a língua que eles não conheciam. Mas quem ouvia na sua própria língua. E deixa eu dizer o quê? Por que eles precisavam ouvir, gente? Olha o que diz lá eu salvei aqui, escrevi aqui, Romanos 10, 13 diz assim, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito dele se ninguém lhes falar? Você entende por que você tem que falar em línguas? Você entende? Ai, pastor, mas eu moro no Brasil, são todos brasileiros, todo mundo me entende. Entende é o seu natural. Mas olha aqui, você está em Coríntios, volta para Coríntios, capítulo 14. Deixa eu achar o texto aqui. Verso 25, leia aí. Coríntios 14, 25. Olha o que diz: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre ele o seu rosto,
adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ontem eu fui pregar num congresso de homens, na igreja do Nazareno do Castelo Branco. Tinha 180 homens lá. Lindo o trabalho, projeto do pastor Eduardo. Chamou 5 igrejas, juntou os ministérios de homens, estava lotada a igreja. Eu lembro que depois que eu preguei, fiz um apelo, e veio muitos irmãos à frente, e aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu na quarta-feira. Eu fui orar por um irmão que estava no canto, nesse canto aqui, lá no altar. Eu fui orar por ele. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o Senhor mostrou para mim o que estava acontecendo com ele. E a oração foi específica. E interessante que nesse tempo, eu estava orando em línguas ali. Enquanto eu orava em línguas, o Senhor me mostrou o que estava acontecendo. E quando eu terminei a oração, eu falei, olha aqui. Ele olhou para mim e eu comecei a falar algumas coisas para ele. Você tem que fazer isso, deixa disso, para com isso aqui. E fui falando. Enquanto eu falava, ele, se derramava. Sabe o que aconteceu? A hora que eu terminei de orar com ele, saí, ele se jogou no chão. O que aconteceu com ele? Aconteceu isso aqui, Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ninguém sabia o que está acontecendo com ele. Ninguém sabia. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Ele sabe. E é interessante que aí ele diz assim, o texto está dizendo, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus. Foi o que aconteceu com ele, se jogou no chão na hora. E ele diz aqui, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ele reconheceu que Deus estava ali, porque revelou os seus segredos, os segredos do seu coração, que só ele sabia. E era pecado. Pecados não confessados, uma vida devassa. E ele precisava abandonar aquilo, mas não tinha força. E aquela palavra veio de encontro ao coração dele. Ele reconheceu, Deus me ama. É isso que ele reconheceu, Deus me ama, Deus se importa comigo. Deus quer me tirar dessa lama, Deus quer me tirar desse pecado, Deus me ama. Por isso que ele reconheceu, por isso que ele adorou. Olha como isso é importante, gente. Agora, já parou para pensar como isso é importante para a sua vida? Porque quando eu oro, e aqui, deixa eu... Jesus. Cadê? Olha aqui, tem um monte de mensagem. Tem coisa aqui que ficou para trás. Aqui, está pronto. Meu iPad está com problema, eu acho, viu, gente? Tem que comprar outro. É aqui. Então, você consegue entender a importância disso para você ou não? Consegue entender a importância disso para você? Como Deus quer te usar? Como Deus quer usar a sua vida para alcançar, para ministrar a vida de pessoas que estão aprisionadas, e você vai ser um libertador. Eu me senti assim ontem, me senti como um libertador. Alguém que foi lá e quebrou as algemas daquele homem, quebrou as correntes que o prendiam. Olha, gente, olha como isso é maravilhoso. Deus quer usar você nesse nível. Amém, gente? Amém? Então, você, como isso é importante para nós, esse fogo sobre a nossa vida.